Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Por trás das indústrias, há seres humanos, os industriários e os industriais. É gente que roda a economia, gente que toca a vida para frente, que produz desenvolvimento. Essa indústria que já vinha enfrentando grandes desafios no Brasil, um processo de desmonte do parque industrial do país, primeiro com o próprio custo Brasil, também com a concorrência internacional, muitas vezes desleal, foi também essa indústria atingida pela pandemia, como todos os setores. A Confederação Nacional do Setor, a CNI, diz que 57% da industrialização brasileira apresentou quebra na exportação. No Rio Grande do Sul, onde a indústria tem um papel, um grande peso, essas dificuldades não são muito diferentes. Pois bem, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e o nosso outro olhar de hoje é para entender o papel da indústria, seja na história, ao longo da história, seja na retomada do desenvolvimento do Estado e do país. E o meu convidado é o presidente da Fiergs, justamente a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o doutor Gilberto Petri. Ele também administra o SESI e o SENAI do Rio Grande do Sul, é diretor-presidente da empresa VECO SA. Petri também participa como dirigente de mais 4 empresas gaúchas, é um empreendedor na veia, além de ter uma formação pela URGS em Ciências Econômicas e Administração de Empresas. Doutor Petri, bom dia e obrigado por nos atender. Tudo bem com o senhor aí, apesar das dificuldades? Bom dia, tudo bem aqui, né? É um prazer estar podendo conversar contigo e com os teus ouvintes aí nesse programa. Doutor Petri, primeiro eu queria até começar, viu, se me permite, eu sei que o senhor é um homem, um empresário conhecido no Estado, presidente da FIEG, mas tem uma postura pública muito discreta, muito reservada. Então, até onde a sua reserva permite, mas como o senhor se transformou hoje em presidente da FIEG, reeleito, amplamente aprovado, conhecer um pouquinho a sua trajetória aí, resumidamente, de quem é Gilberto Petri, trajetória pessoal, profissional, para compartilhar um pouco aí do seu perfil com os gaúchos. Bom, a minha história começa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Onde eu entrei no curso de administração de empresas. Aí eu trabalhei durante 4 meses na Secretaria da Indústria e Comércio, fazendo um projeto lá, onde trabalhava, que era comandado pelo Renato Weiler, e o secretário era o Roberto Pires Pacheco. Tá? Depois eu fiz concurso para o Banco do Brasil, fui aprovado e virei funcionário concursado do Banco do Brasil, onde depois de 2 anos e 4 meses, eu cheguei à conclusão que não era bem aquilo que eu queria, porque eu já tinha me formado em administração de empresa e estava fazendo curso de economia. Então, o critério que tinha o Banco do Brasil naquela época, que é distinto do que tem hoje, era valorizar o tempo só. Né? Ele não olhava muito a questão do mérito. E ali, depois de eles perderem muitas pessoas, tá? Eu fui dos primeiros a sair, eles então mudaram o conceito, passaram a valorizar então o mérito, e não mais só a antiguidade. Né? Para vocês terem uma ideia, como eu fazia, cuidava do fundo de garantia, da carteira do fundo de garantia, então eu sabia o salário de todo mundo. Aí eu via que eu ganhava, um funcionário que tinha uma faculdade, estava na segunda, tinha conhecimentos bastante bons de inglês, eu ganhava 3 vezes menos que um contínuo e 5 vezes menos que o outro. Aí eu fui perguntar por que isso, e disse, não, mas um tem 15, 10 anos de banco, o outro tem 5. Eu digo, bom, mas eu vou ter que esperar todo esse tempo aí, eu não preciso estar estudando, né? E por aí fui sair, até me deram uma licença, não queriam que eu saísse, mas terminei saindo e me tornei, então, consultor de preços. Né? Tive um trabalho muito bom, até que depois eu virei empresário, onde eu estou até hoje. Faz 40 anos que eu estou nessa atividade como empresário. Né? E gosto do que eu faço. Né? E tu faz uma colocação que é a seguinte, fizeste ali, que o senhor é discreto. Eu tenho que ser discreto. Eu não posso falar com o governador do Estado e saía dizendo no outro dia que eu fui falar com o governador do Estado. Ele pode não querer que saiba que eu fui falar com ele, entendeu? Então, eu acho que nesse caso aí, você tem que manter
low profile, aí, onde tu não complica nem a tua vida, nem compromete os outros. Se os outros quiserem dizer que eu fui falar, muito bem, aí pode, eu vou falar. Mas, se não, eu respeito o que o outro ouvinte meu tá. Isso vale para amigos, para os ouvintes, para uma série de pessoas, né? Tem que manter uma certa discrição. Eu acho que não é muito bom o homem público ser muito atuante, assim, em termos de só querer aparecer na imprensa. Muito pavão. Eu não digo muito pavão, mas eu acho que nós temos que manter uma certa discrição, entendeu? Então, eu procuro manter essa discrição, porque quando eu falo, quem fala não é o Gilberto Petri, é o presidente da FIAC. É a instituição, né? Tem que saber respeitar a instituição que eu presido. Mas, doutor Petri, o senhor fez um resumo grande, rápido até demais, sobre esses seus 40 anos como empresário. É sobre isso que eu queria saber um pouco mais sobre essa sua trajetória aí na indústria nesses 40 anos aí. Nesses 40 anos, né, que eu atuo na indústria que eu comando, que eu sou acionista dela, né, eu sempre tratei de conseguir que ela fosse sólida. Tá? Eu deixei de fazer coisas que poderiam ter me aumentado de tamanho, mas para poder ser sólido. Eu até digo com muita satisfação que, graças a essa solidez, hoje eu consigo passar razoavelmente bem esse momento, que é um momento crucial na economia, né? Onde empresas de grande porte, e disse isso ao governador a semana passada, daqui a 2, 3 meses o senhor vai ver como é que estarão grandes empresas, né? Porque o fato de ser grande não significa que ela tenha capacidade para tudo. Ela tem grande, porque o momento exige, que as oportunidades surgiram, permitindo que ela crescesse, tudo mais. Mas as empresas têm que ser fortes, né? Porque o sistema bancário, que é um grande eixo de alavancagem da nossa empresa, ele só te dá dinheiro se ele sabe que vai receber. Se ele vê alguma possibilidade de ele não receber, ele não vai emprestar, né? Porque o que é o sistema bancário? O sistema bancário é um sistema montado onde o produto que ele vende é o dinheiro. Esse é o produto dele, é o dinheiro. E o custo é o juro. Ele quer receber o juro e quer receber o produto. Se ele sentir que algum deles não vai entrar, ele não continua te apoiando, né? E isso, nessas crises que tem, né, terminam, vamos dizer assim, afetando muito os critérios das empresas. Veja bem que empresas de grande porte estão sofrendo. O exemplo mais fantástico que eu conheço é das companhias aéreas. Você pega em fevereiro, se tu falasse que a Lufthansa ia ter algum problema, os caras diziam que tu estava louco. Se dissesse que a TAM ia ter algum problema, eles diziam que estava louco. Agora, 4 meses depois, como o faturamento delas, que é o número de voo que elas fazem, despencou de 100 para 5, não tem quem resista. Então, elas tiveram que ser socorridas pelo governo alemão, pela Lufthansa, recebeu 9 bilhões de euros e 20% do capital. As americanas receberam 50 bilhões de dólares, isso é dinheiro que não acaba mais. A Lufthansa a TAM teve que pedir a proteção do capítulo 11 da lei americana lá, né? E ontem pediu a concordar, está aqui, por aí vai, porque se tu não for... Doutor Petri, é aquela história, né? Para quem é grande também tomba, e o tombo também é grande, né? Tomba também, porque ele tem toda uma estrutura montada, né? E quanto mais maior for, mais ele tem que manter, né? E aí não entra, não é dizer se a pessoa dirigiu bem ou dirigiu mal. Num caso que esse agora não tem isso, né? Tu vai estar num setor e não vai estar no outro. Quer dizer, se tu tiver um supermercado, tu pode abrir. Se não tiver um supermercado, tu tem que fechar. O supermercado pode vender o calçado. O lojista do bairro não pode. Como é que pode isso? Né? E aí são estruturas, os governantes também têm uma situação difícil. Não é fácil para o governante dizer abre isso, fecha aquilo e tal, embora eu acho que deveriam olhar um pouco mais essa questão do que abre e o que não abre, né? Mas eu acho que não é fácil também muito a situação, a posição dos governantes no momento que nem esse. Eu acompanhei as suas manifestações públicas, o senhor começou sobre a pandemia, podemos começar por aí mesmo, o senhor começou a catequizar um pouco a opinião pública e algumas reuniões perante autoridades, o senhor dizia exatamente isso, começa no comércio, as indústrias na primeira semana não estão sendo atingidas, mas em seguida o estoque vai ficar para dentro das fábricas, e é um pouco isso que está acontecendo agora, né? Não resta dúvida, porque o primeiro movimento é o seguinte, isso é genérico para todas as empresas.
Primeiro você tem que dar uma parada, 2, 3, 4 dias, fica todo mundo meio sem saber o que fazer, então os operários também ficam meio parados e por aí vai, né? Daí, uma semana depois, tu definiu que vai dar férias. Aí tu dá férias para quem tem e para quem não tem também. Aí passa aquilo, tem que ter o mercado. Se o mercado não recuperou, tu não pode começar a produzir, estocar, porque isso custa dinheiro e depois não vende lá na frente. Se eu pegar esse pessoal, por exemplo, do calçado vende inverno, verão. É moda. O camarada que produziu o produto para calçado e não vendeu até agora não vai vender mais. No ano que vem ele não vende mais. Entendeu? Então, o camarada do setor de imóveis, aqui meus companheiros do setor do mobiliário, o camarada está no meio de uma crise, ele pensa se ele vai comprar aquilo, porque ele diz assim, não sei se eu vou estar empregado, o funcionário, né? Não sei se eu tiver empregado, se o salário vai ser o mesmo, então eu tenho que guardar o recurso para as coisas mais prementes, que é a alimentação, sanidade, sanitários, esses produtos de limpeza, essas coisas assim. Então vai mudando o tipo de consumo que há, né? E aí os empresários têm que estar muito de pé, porque não pode sair a produzir e não levar o produto dele. E por isso que eu sempre disse, tá? Primeiro a loja tem que funcionar para desovar os nossos estoques. Isso eu falo desde março. Se ela não desovar os nossos estoques, não adianta nós produzirmos, né? E essa situação atual, abre uma semana, fecha na outra, isso aí não existe. Isso aí é muito difícil. Doutor Petri, a sua previsão, nem digo de curto prazo, né? A projeção que o senhor possa fazer de médio prazo, ela ainda assim eu não chamo pessimista porque nós estamos falando de realidade, né? É preocupante também no médio prazo, quer dizer, os efeitos dessas paralisações todas, nem no médio prazo nós vamos conseguir recuperar. O senhor acha que a economia brasileira é de tal modo vigorosa que ali em seguida a gente já vem para o jogo de novo? Não, eu te digo assim, o que se perdeu está perdido e não vai buscar, muito difícil. Quer dizer, o que tu não comeu ontem, tu não vai comer amanhã. Entendeu? Se tu deixou de consumir um produto X ontem, tu não vai consumi-lo amanhã, em termos de alimentação. Isso é passivo. Tá? Quanto aos outros itens, tu vai olhar bem o que tu vai comer, ou tu vais consumir. Então, isso aí vai mudar o critério de composição do que as empresas as pessoas vão consumir e as empresas irão produzir, né? Porque vão olhar o futuro, essa questão agora que tal teletrabalho, só se fala teletrabalho. Pô, mas eu tenho uma fábrica que os funcionários trabalham na linha de produção, eles não têm como estar em casa produzindo meu produto. O teletrabalho funciona para algumas questões, para outras não. Então, isso tudo vai modificar. Agora, Kleber, você sabe o que me preocupa? É que eu olho todos os dias o número de pessoas que foram contaminadas, o número de pessoas que morreram, e se a curva está aumentando ou descendo. E a curva está muito parada. Nós estamos controlando bem, com todo esse sistema aí, estamos controlando bem, a um custo muito elevado para o setor industrial, para o setor comercial, para o setor de serviço, mas tem que começar a baixar esse número de pessoas que se contaminam. Então, eu entro assim e vejo quantas pessoas contaminaram ou morreram na França ontem, ou na Espanha, tu entendeu? Para tu ter uma tendência. Aqui no Brasil está muito parado ainda. E por isso que eu olho assim, não consigo enxergar se isso para a semana que vem, se para daqui a um mês, para daqui a 2, isso é que é ruim. Para ti, dono de empresa, fica muito difícil isso. Mas, por outro lado, o senhor diz assim, esse abre e fecha não está bom. Nos meus espaços, né, eu também sou pequeno empresário, jornalista, mas um pequeno empresário. Nos espaços que eu tenho, como na Bandeirantes, eu também sempre procuro questionar e ser crítico sobre esse abre e fecha, né? Mas quando eu critico, eu digo, tá, mas aí qual é a saída? Tu está reconhecendo que tem um problema de saúde, qual é a saída? Eu lhe transfiro um pouco essa indagação que me fazem também. Vocês têm tido uma postura crítica, mas o que o senhor imagina, o que vocês têm proposto como modelo ideal em relação a essa lógica do distanciamento? A mim me parece uma aposta muito exclusiva só no distanciamento, fecha tudo, fica em casa e do resto se faz muito pouco. Qual é o seu juízo sobre o enfrentamento? Segunda-feira teve conversando comigo aqui o presidente, o Dalmolin, Aquiles Dalmolin, veio aqui falar comigo. Ele me disse que a construção civil testou todo mundo, 27 mil empregados, não teve nenhum que apresentou sintomas de contaminação. Tá?
Então, o que fica difícil nisso aí, o Kleber, é o seguinte, né? Por que no supermercado ninguém se contamina, mas lá na orla do Guaíba se contamina ou vice-versa? Não existe um local. Então, a ideia de ficar distanciado é para diminuir essa possibilidade. Agora, eu disse ao governador, disse ao prefeito, eu acho a orla do Guaíba lá é muito bonito, mas não pode estar aberto aquilo ali, não tem cabimento aquilo ali estar aberto. Se uma fábrica fecha, aquilo não tem que abrir. Aí o prefeito proibiu que abrisse essa semana. Eu acho importante isso que ele fez, né? Agora, as fábricas, o comércio tem que ter alguma linha para poder trabalhar, porque eles dependem disso para pagar as contas, eles dependem disso para pagar os impostos, dependem disso para ter dinheiro para pagar os funcionários e assim sucessivamente. Se ninguém fizer trabalhar, ninguém fizer nada, só aqueles que têm recursos guardados é que vão continuar vivos, os outros não vão. Veja bem a situação que apareceu no jornal, né? O aumento lá do Rio Taquari, lá em Encantado, aí tem casa que aparece o telhado só. Tu pensa bem aquelas pessoas, a cama, as roupas, tudo foi embora, tudo foi pro saco, que molhou tudo. Né? Como é que essa gente vai viver? Né? Então, tem que ter um estímulo para as pessoas poderem trabalhar. Para isso, tem que estar trabalhando 25%, 30%, 40%. Agora, fechar tudo não dá, né? Doutor Petri, eu queria saber um pouco do coronavírus e abordar com o senhor um pouquinho mais. Eu conheci o senhor mais de perto como chefe da Casa Civil, secretário de Comunicação do governo Sartori, em umas missões internacionais, né, que a gente andou por aí pelo mundo vendendo o Rio Grande do Sul. Queria lhe ouvir um pouco sobre a relação dos empresários com a política, né? E da própria classe média. Até muito tempo isso era demonizado, né? Muitos empresários lavavam a mão em relação à política e de um tempo para cá houve uma evolução, me parece, sobre a compreensão de que os empresários têm que participar, têm que dar opinião, têm que estar próximo da política. E é um pouco, me parece, a visão que o senhor tem ou não. Como é que o senhor enxerga, não só no caso aqui, no país, a relação dos empresários com a política? Bom, eu te diria que eu acho que ela é bastante boa e ela tem que haver. Para mim, tem que haver. Porque o que é a pessoa que vai para a política? Ela acha que aquele ali é o caminho dela. Né? Então, tu que está no outro caminho, tu não pode simplesmente dizer que agora eu não vou conversar mais que esse. Porque os problemas que nós estamos enfrentando, nós, os empresários hoje, tá? É igual ao problema que os políticos estão inventando. Não é fácil para o prefeito de uma cidade, não é fácil para o governador, né? Ele tem que tomar uma decisão que é contrária aos interesses das pessoas. Porque todos nós vivemos em função das pessoas, né? Então, no momento que tem essa dificuldade desse relacionamento, isso fica ruim. Então, eu acho que o empresário tem que poder ter esse relacionamento com os políticos e ele tem que ser o mais, assim, não vou dizer o mais hábil, que não seria o termo, nem o mais afinado, mas o mais compreensível possível. O político tem que conhecer o lado das pessoas e o lado das empresas, e as empresas têm que conhecer o lado da política. Você deve estar lembrado, numa emissão que nós fizemos no ano passado, 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, para o Japão, nós estamos naquela fábrica lá que não poluía. Você está lembrado, né? Então, de carvão. Entrando naquela usina, não saía uma fumaça e tal, e tal. De noite, nós estávamos jantando no jantar que a Toyota ofereceu, e nós estávamos comentando sobre aquela usina que produzia 1 milhão de quilowatts ali por a capacidade dela, e não produzia, não saía fumaça nem nada. De carvão, né, doutor Petri? De carvão. E a Ana Perini estava, a secretária, estava toda entusiasmada, mas ela estava preocupada se ia produzir, se ia ter alguma sujeira ou não. Eu disse assim para o governador: Sartori, a Ana está preocupada com a poluição, se vai ter ou não. Eu estou preocupado quem é que vai assinar o cheque de $2 bilhões para fazer a usina, porque se não tivesse cheque, não sai a usina. Até hoje nós estamos esperando esse cheque. Até hoje não sai a usina. Entendeu? Então, essas questões assim... As duas preocupações é que precisam, né? Exatamente, tem que estar preocupado. E não poluir, mas tem que ter alguém que também tu tem que estimular o cara a trazer o cheque. Se tu só bota assim, questões que começa a dificultar a capacidade dele de vir para cá, o cara não vem. Para que ele vai vir? Se ele pode ir para outros países. E aquela viagem, por exemplo, o senhor traz testemunho, até hoje não chegamos a uma finalização,
mas foi um importante demarcador para ver como é possível, por exemplo, produzir carvão. Os governos entenderam, boa parte da imprensa entendeu, o empresariado se envolveu para mostrar que é possível, por exemplo, produzir carvão sem atingir o meio ambiente, né? Então, sim, não resta a menor dúvida. Ali naquela fábrica do Japão tinha carvão que vinha da Austrália, tinha carvão que vinha de outros países ali para chegar para produzir. E eles produziam aquela quilowattagem toda ali, né, sem sair uma fumaça lá na chaminé, um negócio impressionante. Agora, tu não pode só botar complicador na frente do cara que está disposto a vir para cá, senão ele não vem, senão ele vem para outro país, né? Doutor Petri, eu queria enxergar um pouquinho a avaliação do senhor sobre o caminho da indústria, os desafios da indústria, agora enxergando para antes da pandemia, né? O processo de desmontagem do parque industrial brasileiro, que nas últimas décadas se viu muito, né? A gente sabe a importância que a indústria tem para a sustentação do PIB do país. Diversos setores reclamando bastante, o setor calçadista é um exemplo da concorrência desleal dos produtos chineses e até de outros países, e a tentativa aí com uma reforma tributária, com a diminuição do custo do Brasil, de tentar levantar ou valorizar mais a indústria brasileira. Qual é o principal ponto de gargalo, doutor Petri, a indústria que emprega tanto? Qual é o principal ponto de gargalo, fora isso que a gente está vivendo hoje em dia, para a gente ter uma indústria no país mais pujante? Bom, você vai lembrar que os Estados Unidos era um país que produzia tudo. Daqui a pouco ele começou a ver, né, que o mercado financeiro dava muito mais dinheiro que ele produzir calçado. Daí ele começou a comprar calçado lá na Itália. Daí depois da Itália, o italiano começou a ficar caro, ele veio comprar aqui. Depois ele achou aqui que estava caro, foi comprar lá na China, montou fábricas e tudo mais, e foram abrindo dentro da ideia que o mundo era globalizado e que podia fornecer para os países o que eles necessitassem. Bom, aí o Trump ganha a eleição e diz que ele tinha que buscar os empregos de volta que ele, na campanha, tinha dito que ele ia fazer. Começou a buscar da China. Só que aí a China já estava muito grande. A China, com aquele sistema dela, que tem aquele comunismo, assim, como é que eu vou dizer? Um comunismo econômico, um comunismo empresarial. Um capitalismo de Estado, né? Ali é o capitalismo mais puro que eu conheço, é na China, né? Porque aquilo ali vai. Bom, então eles dizem que é comunismo, mas é um capitalismo bastante puro, vamos dizer assim. Capitalismo de Estado, que é o mais perigoso. A questão, né? Mas aí ocorreu uma coisa que quem está fazendo mudar isso aí é a tal de pandemia. O que aconteceu? A China virou o grande almoxarifado do mundo industrial. E aí, quando deu a pandemia, todo mundo se assustou porque ela tinha tudo isso aí. Ela tem, assim, 90% das produções de consumos de utensílios de remédio, esse tipo de coisa, aquelas coisinhas, tudo e tal. E aí o mundo começou a ver que não pode ficar nessa dependência, porque se o chinês engrossasse, parava a produção no mundo, né? Então, em função disso, eu acho que isso aí vai fazer mudar um pouco, né? Agora, com os consumos agora e com o que vem depois da pandemia. Eu acho que os países vão se fechar um pouco mais para valorizar mais a sua própria empresa. Não é só o Brasil. Isso é Argentina, Uruguai, Chile, Polônia, todo mundo. Movimento de proteção mesmo, né? Proteção, nós não podemos ficar na dependência de um país só, mesmo que seja, dizem assim, mas eles são comunistas. Não, nós não podemos depender só dos Estados Unidos, ou depender só da Inglaterra, ou da França, não pode, os países não podem. Os países têm que saber que eles têm que ter a capacidade de autoproduzir para a sua população. Porque sempre se fala muito em exportação, né, e importação, mas o principal tarefa, a meu ver, das indústrias de um país é produzir para a sua população, né? Não é produzir para os outros de fora. O de fora nós temos que produzir, mas nós temos que abastecer aqui dentro do Brasil. Isso vale, a meu ver, para o Brasil, para a China, para a Rússia, para a Coreia, para todo mundo. Agora, vamos produzir excedentes para mandar lá para fora também, não só produzir alimento. O trabalho da agricultura, nesses últimos 20 anos aí, ou 30 anos, é um negócio fantástico. Saiu de uma produção de 50 milhões de toneladas de grãos para 250. Isso é um negócio extraordinário, né? Agora, isso aí não pode agora nós produzir lá e passar fome aqui dentro. Isso não dá, né? Então, esse trabalho que vinha sendo feito terminou
sendo assim afetado por causa dessa pandemia, e aí afetou tudo que vinha, porque nós tínhamos conseguido a reforma essa previdenciária, não a melhor que tem, mas se conseguiu. Agora ia vir a reforma tributária, depois se conseguiu lá atrás ainda um pouco da modernização trabalhista, assim, agora com esse movimento aí da pandemia meio que parou tudo, está todo mundo só tratando de sobreviver, né? Nós temos que estar vivos para quando chegar no final da pandemia, né? Então, essa é a principal função do empresário hoje. Doutor Petri, e nesse contexto, e até para o nosso ouvinte entender bem, o papel da Fiergs aqui no Rio Grande do Sul, ao longo da história, e atualmente é o senhor que preside essa entidade aí tão relevante no Estado. Eu te diria o seguinte, ó, existem as associações setoriais. O Brasil, se eu não me engano, tem 66 associações setoriais, a Associação do Calçado, a Bicalçada, a Bimóvel, Aço Brasil, e assim sucessivamente, tá? Bimac e tudo mais. Qual é o objetivo deles? Qual é o trabalho deles? Defender aquele setor especificamente. Agora, se tu fores pegar a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, o Paraná, ou Confederação, nós temos que defender todos esses setores. Quem senta na reunião de diretoria, quem é eleito na reunião de diretoria, são representantes de todos os sindicatos. O Rio Grande do Sul tem 110 sindicatos patronais. E todos eles têm que ter, eles esperam que a federação acolha as demandas deles. Então, vê que é completamente diferente que eu defender só um setor. Se eu sou do setor da bicalçada, a minha preocupação é com calçado, eu não estou preocupado com alimentação, não estou preocupado com aço. Agora, aqui na Fiergs nós não podemos ter essa colocação. Nem aqui, nem em Santa Catarina, nem em Paraná, nem em Minas. Nós temos que trabalhar para tentar satisfazer a todos. Esse é o trabalho que a gente procura fazer. Por isso que tem as reuniões de diretoria, nós temos comitês, temos conselho, onde tudo é esse debatido e procura se achar o melhor possível, né? Ontem, ainda eu recebi uma demanda de um empresário a respeito de uma situação específica dele. Eu mandei olhar aqui, eu determinei lá, a favor, olhar isso aqui, me dar a opinião de vocês, tal, porque esse trabalho nós temos que fazer. Eu acho que nós temos tido assim uma boa acolhida por parte das empresas, né? E se não fosse assim, também a federação não estaria viva, tem quase 80 anos, tem 80 anos, quer dizer, não estaria viva se não estivesse atendendo. Né? E por parte dos governos, o diálogo está positivo com o governo do Estado? Bom, especificamente ao governador Sartori, nós tínhamos um relacionamento muito bom, e eu creio que o governador Eduardo Leite também, viu? Ele é uma pessoa muito tranquila, assim, muito educada. Esse dia eu ainda disse para ele, pô, governador, é complicado discutir com o senhor, porque eu não consigo lhe agredir, disse assim, é um cara muito educado, então fica ruim. Aí disse, não, mas tu pode me agredir que eu vou responder. Eu disse, sim, mas é gozado. Se o cara já vem brigando contigo, é mais fácil, mas o senhor não briga e tal, né? Então eu creio que a gente tem tido um bom relacionamento com o governador aí, direitinho. Doutor Petri, nós vamos nos encaminhando para o final. E, por último, queria lhe ouvir uma avaliação, uma mensagem até. As pessoas estão muito mexidas, muito machucadas, muito atrapalhadas, muito em dúvida, né? Quem é da fé se apega à fé, mas queria ouvir do senhor, o Brasil no momento tumultuado, um presidente diferente, o poder mudou de mãos. O senhor está com fé no Brasil, está com fé no Rio Grande do Sul, está com esperança ou mais preocupação, as duas coisas? Qual é a mensagem que o senhor dá para os seus funcionários, para a sua equipe da Fiergs e agora para os gaúchos também? Eu te diria o seguinte, hoje de manhã, quando eu saí de casa, né, eu disse para minha mulher, tu sabe que eu já estou cansado, hoje faz 4 meses que essa situação apareceu mais fortemente. Quando é que apareceu a situação mais fortemente? Você vai se lembrar, quando o presidente Bolsonaro voltou de Miami e o secretário de imprensa dele declarou que estava infectado. Isso foi no dia 10 de março. Fazem 4 meses hoje. Bom, então, ele, vamos dizer assim, naquela situação ali, desde ali nós vemos vindo nessa situação do distanciamento, cuidado, máscara aqui, álcool gel, essas coisas todas. Eu disse, olha, eu já estou cansado, mas Feli, eu não posso desistir. Né? Eu tenho que tocar, eu tenho que, mesmo achando que está chato e tal, eu como presidente de uma entidade, presidente de uma empresa, eu não posso eu desanimar. Se eu desanimo, os outros desanimam. Então, lá vou eu de novo. Né? Então, eu acho assim que essa situação vai passar, porque primeiro que ela é obrigada a passar. Se ela vai passar com a hidroxicloroquina, com a ivermectina, com o plasma, com a vacina ou não, alguma coisa vai acontecer. Ou com o Espírito Santo, né? Qualquer coisa.
né, com fé, com tudo, vai ter as pessoas que realmente vão ficar, infelizmente, mas vai passar. O tempo nós não sabemos quando, né? Mas vai passar e daí depois as coisas ao pouco vão retornando, e daí daqui a pouco nós vamos estar tudo bem de novo. Doutor Petri, obrigado, viu? Disponha sempre. Meus queridos, a mensagem desse sábado é essa aí, a palavra desse sábado é: vai passar. O doutor Petri disse também, não podemos desistir. Nada além do que isso. Bom sábado, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.